volta à nossa escola dominical, estudando hoje sobre oração, e a lição número 12 de nossa revista Senhor, Ensina-nos a Orar. Já vimos no primeiro bloco, fé amadurecida, e neste bloco, ore na igreja. Nós temos 3 tópicos: casa de oração, casa de Deus e segredo para crescer. Ore na igreja, casa de oração. Aqui neste tópico, a gente fez uma continha para mostrar quanto tempo nós temos de oração na igreja. Diz assim: numa igreja que realize 3 cultos semanais de 2 horas cada, somará 6 horas na presença de Deus, 6 horas de oração. E no mês serão 24 horas de oração, o que dará quase 50 minutos de oração por dia, tirando a média. Eu acho assim que nós desperdiçamos muito tempo de oração na igreja. Hoje a igreja é lugar de muita coisa, não é? De teatros, coreografias assim mesmo nos termos mais, que é teatro também, mas no termo mais específico, cântico, testemunhos, pregações, avisos, informações. Mas Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Bem, se a oração não está sendo tão feita em nossa igreja, em nossas igrejas, de forma coletiva, mas o mandamento, ou a advertência, ou a classificação que Jesus deu para a igreja é individual. Então, a gente chama para a gente, individualmente, a responsabilidade. Jesus dizendo, assim parece-me que com um orgulho assim santo, não é? A minha casa será chamada ou conhecida como casa de oração. A Assembleia de Deus é interessante nesse aspecto, porque nos seus primórdios e ainda em muitos lugares, fez questão de colocar em suas placas: casa de oração, Assembleia de Deus. Casa de oração. Para deixar bem claro isto, que é o lugar de orar. Então, como está a nossa vida de oração dentro da igreja? Quando eu vejo o salmista dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parece assim que é como se ele dissesse: eu estou querendo já chegar e eu já estou assim quase entrando no clima, me aproximando de lá e já estou no espírito da oração. Parece a internet assim, né? Num campo de Wi-Fi que tem uma abrangência, e quando entramos ali nós já estamos na rede. Ao entrar, ao pisar no templo, nós já estamos em uma rede com Deus, uma rede de oração celestial. Portanto, nós devemos nos esforçar para orar na igreja. A gente perde muito tempo na igreja às vezes, né? Observando as pessoas, o cântico e muitas pregações, mas nos mantermos em oração. Entrou na igreja, Senhor, estou aqui, e o tempo todo ali se manter em estado de oração. Mesmo nos intervalos das orações coletivas, nos mantermos ligados a Deus. E vamos orar durante 1h30, 2 horas, em cada culto. Vai ser maravilhoso, não é? Vai ser maravilhoso. Nós vemos no tópico número 2 aqui, que a igreja é o lugar de refúgio. E que Deus é tão sábio, que para que nós também não tivéssemos desculpas de falta de espaço para orar, que às vezes em casa não temos, nós dizemos: eu não oro. Por que você não ora? Eu não tenho privacidade, minha casa é uma bagunça. A televisão ligada o tempo todo e eu quero desligar, não posso, porque muita gente lá. É um entra e sai, eu não tenho quarto, eu não tenho onde orar, eu não tenho privacidade. Por isso, sabendo que em nossas casas nós não temos tanta liberdade para estarmos a sós com Deus e nosso coração, Deus então disse: vou fazer uma casa para essa pessoa. Então Deus disse: eu vou construir uma casa. E é interessante quando a gente anda nas cidades, como Belém, São Paulo, Rio, Brasil afora, a gente vê quantas igrejas. Em cada esquina, Deus construiu uma casa para ele. E disse assim: se você não tem liberdade para orar na sua casa, não tem privacidade, é muito problema lá, olha, eu fiz uma casa aqui. E essa casa não é nem do pastor, nem do ministério dele, nem da igreja dos irmãos. Essa casa é minha. Então você pode vir orar na minha casa, ok?
Quer dizer, parece assim num exercício bem assim simples, que nós podemos orar em nossa casa e convidar o Senhor para que entre em nossa casa. Senhor, entra aqui do meu quarto, que eu quero conversar com o Senhor hoje em oração. Mas quando não temos, o Senhor disse assim, então eu fiz a casa, então venha até a minha casa, que eu já estou esperando você aqui para conversar com você em oração. Casa de Deus, nós não podemos perder de vista que a igreja é um lugar de oração, é um lugar de refúgio. E nós não temos desculpas para não orar. Ainda que em nossa igreja não haja muita oração coletiva, mas nós estamos lá, reconhecemos que a casa é do Senhor, então vamos fazer do nosso culto um culto de oração. Que a gente chegue ali e diga, Senhor, eu entrei aqui, o meu domingo eu cheguei aqui, e durante essas 2 horas de culto eu vou orar. E aí comece. Na primeira meia hora apresente a sua vida, na segunda meia hora apresente a sua família, na terceira meia hora apresente o seu emprego, na quarta meia hora ore pela gente também, né? Interceda. E você, quando o pastor disser amém, pode ser que para alguns o amém seja, acabou o culto, vai para casa, liga a televisão lá, mas para você vai ser, orei 2 horas, que bênção, eu estou abastecido de oração. Pode falar, irmã Ruth. Você falou assim algo muito importante sobre a oração, né? E o nosso pastor, né, lá da nossa congregação, o pastor Nelson, ele é um homem de oração realmente. E quando ele inicia a oração, ele não quer nem saber do horário. E há irmãos ali que já estão querendo sair, né, que o culto termine. E ele vai orando por todos, por quem está nos hospitais. E certa vez uma irmã disse assim, ô Senhor, fazer com que o irmão Nelson pare de orar. Finalize a oração que eu já estou querendo ver o meu filho que eu deixei em casa. Mas é assim, ele ora por todos, é muito importante. Você vê então que esse pastor, o pastor Nelson, ele entende o sentido bíblico de que aquele é o lugar de oração, não é? E realmente isso é muito importante. O terceiro ponto, nós temos segredo para crescer. Humberto, quer dizer alguma coisa sobre esse ponto, por favor? Esse segredo, que é a oração, ele tem que ser algo de verdade, assim, diário. É como uma ginástica, né, que você faz todos os dias para você manter a boa forma, a boa saúde do corpo físico. Então, o que nos alimenta é a leitura da palavra, mas também essa conversa diária com Deus. Porque isso nos gera em nós esse relacionamento íntimo, pessoal, que faz com que Deus, ele, apesar de estar sempre presente em todos os lugares, mas ele quer nos ouvir, ele quer ter um momento com a gente. É verdade. Desse papo Esse papo é importante, sobretudo na casa dele. Na casa né? dele. Esse tópico fala sobre isso que você falou, que é a questão da valorização da presença de Deus. E traz uma ilustração aqui. Imagine você visitar um palácio e chegar lá, você olhar tudo menos o rei. E você falar com todo mundo e sorrir para todo mundo, olhar o buffet que está muito bom e a recepção perfeita, mas você nem ligasse para o rei, para a rainha. Como seria? Nós podemos cometer esse erro de ir à casa de Deus, olhar todo mundo, falar com todo mundo, nos interessarmos por tudo, menos pelo Senhor. Como Ele iria ou irá ver essa situação? E como vamos aprofundar a nossa intimidade com Deus? Se formos à casa dele e assim mesmo não considerarmos a sua presença. Se tiver um intervalo, volta já para a última parte de nossa aula.